Aposto que você já conhece todos os benefícios que a amamentação traz para o bebê até os 6 meses de vida. Mas você sabia que a amamentação, ela também tem inúmeros benefícios para você, mãe, que está amamentando o seu bebê? Então, no vídeo de hoje, você vai ver alguns benefícios incríveis que a amamentação traz para você e para o seu bebê. Você vai ver que a amamentação é um ato de amor não só para o seu filho, mas para você também que está amamentando. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. Nesse canal eu trago muito conteúdo sobre a amamentação, quais os cuidados que se devem ter com a alimentação durante esse período, como fazer para de repente voltar ao peso de antes da gravidez, como que a alimentação pode ajudar a evitar as cólicas do bebê, enfim, são muitas dicas. Tem dicas também sobre alimentação na gestação e sobre alimentação infantil. Então se inscreve aqui no canal, me segue no Facebook, no Instagram e fique por dentro das novidades. Todo mundo sabe que a amamentação tem diversos benefícios para a criança. Mas você sabia quais os benefícios que você tem quando você amamenta o seu bebê? Eu vou mostrar para você agora alguns benefícios que a amamentação traz para a mãe durante essa fase. A amamentação te ajuda a perder peso. Então, amamentar, principalmente de forma exclusiva, quando você amamenta de forma exclusiva, dá só o seu leite materno para o seu bebê até os 6 meses de vida, isso faz com que você tenha muito mais facilidade de voltar àquele peso que você tinha antes de engravidar, ou seja, de perder aquele peso todo da gravidez. Por quê? Amamentar gasta energia. O seu corpo ele gasta muita energia para produzir o leite materno. E ele também, para produzir o leite materno, ele usa toda aquela reserva de tecido adiposo, de gordura que você estocou ao longo da gravidez para fazer com que esse leite seja nutritivo, tá? Então isso ajuda também a perda de peso. O bebê, ele durante a amamentação, isso claro varia do tamanho do bebê, do peso de cada bebê, ele mama em média 30 a 60 ml por mamada. E lembra que bebês pequenos, principalmente até os 3 meses de vida, eles mamam muito. Então, eles mamam várias vezes ao dia. Tem bebê que pode mamar a cada hora. Então, tem bebê que mama de meia em meia hora. Tem bebê que você acaba de dar o peito, passa um pouquinho, ele tá mamando de novo. Então, isso significa que você está sempre produzindo leite, E a sua demanda energética vai estar muito aumentada. Então, para cada 100 ml de leite que você produz, você gasta em média 85 calorias para produzir esse volume de leite. Então, isso ao longo do dia pode configurar, por exemplo, um aumento de 500 calorias no seu dia, Então, assim, você gasta mais 500 calorias no seu dia, uma demanda maior, de energia ao longo do dia que vai te facilitar a perder peso e a voltar àquele peso que você tinha antes da gravidez. Então, amamente, ofereça apenas o seu leite materno durante os 6 meses de vida, que isso vai te ajudar a perder peso. A amamentação ajuda muito a fazer com que o seu útero volte ao tamanho normal de antes da gravidez. Durante a gestação, o seu útero aumentou muito de tamanho, porque o bebê foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que quando ele nasce, o útero demora um tempo a voltar àquele tamanho que ele tinha antes da gravidez. E a amamentação, ela auxilia nesse processo. Por quê? Quando você amamenta, principalmente em livre demanda, quando você oferece bastante seu leite para o seu bebê, você aumenta a produção de um hormônio chamado ocitocina. E esse hormônio, ele faz com que haja a contração do útero. E essa contração do útero faz com que ele vá voltando para o seu tamanho original, Então, ele sai de um tamanho grande para um tamanho normal, que é bem menor aquele que ele estava no final da gravidez. Então, é muito comum muitas gestantes comentarem comigo, durante o acompanhamento na amamentação: mas doutor, eu acabei de ter o bebê, mas eu me olho no espelho e ainda continuo grávida. Por quê? Justamente o útero demora a voltar para o seu tamanho normal. Então, quanto mais você amamenta, mais você auxilia nesse processo e mais você tem facilidade de voltar à sua forma física diante da gravidez. Outro benefício muito importante para você que está amamentando é a redução na chance de desenvolver alguns tipos de câncer,
principalmente câncer de mama, de ovário e de endométrio. Alguns estudos mostram, por exemplo, que para cada ano que você amamenta o seu bebê, as chances de ter um câncer de mama reduzem em torno de 4%. É uma redução muito importante. Já para o câncer de ovário, os estudos mostram que para cada mês que você amamenta o seu bebê, as chances de ter esse tipo de câncer reduz em torno de 2%. E há também uma menor propensão para o desenvolvimento do câncer de endométrio. Então, para aquelas mulheres que amamentam, as chances reduzem em torno de 11% para desenvolver esse tipo de câncer, comparado àquelas mulheres que nunca amamentaram ou que não conseguem amamentar. Então, quanto maior o tempo que você amamenta o seu bebê, menor é a chance de você desenvolver esses tipos de câncer. Mas por que isso acontece? Por que a amamentação protege a mulher contra esses tipos de câncer? Porque durante a amamentação, pelas alterações hormonais, você fica menos exposta a alguns hormônios e fatores que predispõem e aumentam o risco para o desenvolvimento desse câncer. Então, fatores que prejudicam, a replicação de algumas células que podem vir a causar câncer de mama, de ovário e de endométrio. Outro benefício da amamentação, na verdade, esse é para o seu bolso. Ele agradece muito quando você amamenta seu bebê. Por quê? Amamentar não custa nada, né? É de graça. Então, a única coisa que você precisa para amamentar seu bebê é colocar ele no seio. Então, você não vai precisar gastar com fórmula, que muitas vezes, muitas fórmulas são muito caras, né? Você não precisa gastar com mamadeiras, com bicos, com escova para limpeza, com outros tipos de material que são utilizados para ofertar outros tipos de leite, fórmulas infantis. Então, não custa nada. Esse é o maior benefício. Ok, agora que você já sabe todos os benefícios que a amamentação traz para você, que é mãe e está amamentando, vamos relembrar alguns benefícios que o seu bebê também tem com a amamentação. Primeiro de tudo, claro que o leite materno ele é o alimento mais nutritivo que pode existir para o bebê até os 6 meses de vida. Não há outro alimento que seja tão nutritivo e tão benéfico para o bebê durante essa fase. O leite materno ele contém toda a energia e todos os nutrientes que o seu bebê precisa para crescer e se desenvolver de forma saudável. Então, até os 6 meses de vida, ele não precisa de nenhum outro tipo de complemento. Se você tem uma amamentação eficaz, eficiente, se você consegue amamentar bem o seu filho, não há por que complementar com outro tipo de leite, fórmula infantil, mamadeira, espessante, farinhas, enfim, nenhum outro alimento vai fornecer os nutrientes que o seu bebê precisa durante essa fase, apenas o seu leite materno. O leite materno contém proteína, contém carboidrato, contém gorduras boas. Claro que a sua alimentação interfere nesse tipo de gordura que o bebê está consumindo, por isso que é importante você ter o cuidado na alimentação durante a amamentação. O leite materno ele contém minerais importantes, então, por exemplo, o cálcio, próprio ferro, magnésio, zinco, vitaminas importantes, vitamina A, vitaminas do complexo B. Tudo isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do seu bebê. Outro benefício muito importante que pouca gente fala é que a amamentação auxilia muito na aceitação dos alimentos durante a fase de introdução alimentar. Por quê? O leite materno, ele carrega os sabores dos alimentos que você consome na sua alimentação. Então, se você tiver uma alimentação variada, consumir muitas frutas, verduras, legumes, cereais, feijão, arroz, enfim, uma variedade de alimentos na sua alimentação, o seu bebê irá conseguir identificar o sabor de cada um desses alimentos através do leite materno. Então, quando ele entrar em contato com eles durante a fase de introdução alimentar, ele vai conseguir identificar e aceitar melhor esses alimentos. Então, a introdução alimentar, a alimentação complementar, ela vai ter mais sucesso, o seu bebê vai ter menor chance de ter aquela seletividade alimentar. Durante a época que eu amamentava o meu filho, eu gostava de comer algumas frutas. Tem algumas frutas que a gente gosta mais de comer. Eu tinha o hábito de comer, determinados alimentos, como por exemplo, cenoura, beterraba. Eu gosto muito de beterraba. E eu percebi que quando ele começou a introdução alimentar,
foi mais fácil a aceitação desses alimentos. Então eu gostava muito de caqui, por exemplo, né? Na época que eu amamentava, estava na época dessa fruta. E aí, quando ele voltou na introdução alimentar, conforme eu fui apresentando essa fruta para ele foi gostando. Então, isso é um exemplo que eu pude perceber na prática como que funciona. Uma coisa muito importante que pouca gente sabe é que o leite materno ajuda na prevenção da prisão de ventre e da diarreia nos bebês. Por quê? Através do leite materno, seu bebê recebe proteínas, substâncias como, por exemplo, algumas bactérias que são benéficas no intestino e ajudam no funcionamento do intestino. E de outro lado, quando você amamenta, você não precisa ter aquele cuidado com a higiene que é necessário para aquelas pessoas que oferecem mamadeira, fórmula infantil para os bebês. Por quê? Dependendo da higienização, se ela não for feita adequada, a criança pode ter contaminação de algumas bactérias através dos recipientes, mamadeira, enfim, e ter diarreia. Já com o leite materno, não. Você não precisa ter esse cuidado, óbvio, cuidado de higiene corporal você vai ter que ter, mas assim, evita muito as chances de ter diarreia por contaminação de utensílio, de manipulação que acontece no uso de mamadeiras e de fórmulas infantis. Outra coisa muito importante é que a amamentação protege seu filho contra diversas doenças e aumenta a imunidade. O leite materno ele contém diversos anticorpos, que são proteínas que protegem a criança contra doenças. Então, já se sabe também que o leite materno contém diversas células vivas que ajudam o corpo da criança a combater invasores, como, por exemplo, bactérias e vírus que causam doenças. Estudos recentes mostraram que no leite materno foi encontrado mais de 1.400 moléculas chamadas de microRNAs, que em nós adultos são responsáveis pela expressão genética, mas que no bebê eles auxiliam a interromper o desenvolvimento de doenças. Então, ajuda a proteger o bebê contra doenças que já estejam em curso, aumentando ainda mais a imunidade do bebê. Outro benefício importante da amamentação para o bebê é que o movimento que o bebê faz durante a sucção do leite no peito da mãe ajuda muito no desenvolvimento da mandíbula. E isso vai fazer com que ele tenha mais facilidade na introdução alimentar, na hora de mastigar os alimentos. Então, ele vai aceitar melhor os alimentos durante a introdução alimentar. E o último benefício que eu trago aqui para você, que é o mais importante também. A amamentação, ela aumenta muito o vínculo entre a mãe e o filho. É no momento da amamentação que a gente consegue criar uma maior conexão com o nosso bebê. Então, aquele olhar que a criança gera pra gente, né, de amor, aquele ato de paixão mesmo que a gente tem durante a amamentação, faz muito bem para a criança. A criança se sente mais segura, mais acolhida. E isso para o emocional dela é muito importante. Então, amamentar é um ato de amor, tanto para você quanto para o seu bebê. E esse vínculo que você cria com o seu bebê, aquele momento que você está amamentando seu bebê, ele também te traz relaxamento, ele te traz mais tranquilidade. E a amamentação, principalmente o início da amamentação, é um momento de muita mudança, mudança na rotina, adaptação a uma nova criança em casa. Então, aproveite, use a fase da amamentação para ter mais tranquilidade, para relaxar, né, e deixar as preocupações de lado, porque a amamentação ajuda muito também a te trazer mais tranquilidade. Eu sei que muitas mulheres encontram muitas dificuldades no início da amamentação, e aí acaba sendo mais difícil, de repente, de ter uma amamentação eficiente. São problemas com pega, são problemas de repente com a forma que o bebê está posicionado no peito, com o aparecimento de fissuras, né, de machucados no bico do peito, e isso acaba prejudicando o sucesso da amamentação. Mas depois que essa fase inicial passa, depois que esse momento de adaptação passa, a amamentação passa a ser muito prazerosa e até mesmo natural. Então aproveite muito essa fase sua com o seu bebê. Ela passa muito rápido e ela deixa saudades. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe,
Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber as notificações. Me segue no Instagram, no Facebook, fique por dentro de todas as novidades que eu trago aqui no canal. Até a próxima!